Eu queria começar, cara, só com o passadão do básico mesmo, assim, tipo PH Origens. Só pra gente poder chegar realmente onde eu quero, que é falar da comédia, mas principalmente de você. Legal. Então, me conta um pouquinho aí sobre a sua relação aí, de como é que surgiu tanto a comédia na sua vida, quanto Deus e a sua relação igreja, comédia gospel. Como é que faz esse diagrama aí acontecer, cara? Legal. Cara, tudo começou com meu pai indo embora, né? Então, No dia que eu saí de casa, foi a comprar aquele cigarro. então assim, cara, minha mãe, ela me teve muito jovem, né? 16 anos e tal. Caramba. Aí meu pai, quando ele ficou sabendo, ele falou assim, eu vou ser pai, meu Deus, tem que buscar fralda. Se perdeu no caminho, não voltou nunca mais. Vou comprar no Paraguai. E aí, nessa brincadeira, surgiu até tava até um debate na época, aí falou, pô, a menina é nova, tal, foi usada pelo cara, meu, tem que dar um jeito nesse cara, tem que abortar essa criança e tal. Isso é bravo. E aí foi passando, decidiram que não iam, só que aí o meu avô, minha família era muito pobre, cara, sempre foi. E aí meu avô falou assim, ó, esse menino pode nascer, mas a gente vai ter que doar ele, vai ter que dar embora, que a gente vai ter condição de cuidar. E apareceu até uma pessoa interessada na adoção, beleza. E aí, pô, quando eu nasci, uma criança linda dessa. Um belto, Que isso? um muso. Meu avô olhou e falou assim, não dá pra dar esse neguinho embora, vamos ficar com ele. E aí o pessoal falou assim, tá bom, então vamos ficar com ele. Fomos registrar, qual que é o nome da criança? Meu avô fez, qual que é o nome da criança? Ia dar embora, qual que é o nome da criança? Minha avó fez o nome da criança. Minha mãe fez o nome da criança. Só falou, aí minha avó, que eu chamo de mãe, porque eu fui adotado pelos meus avós praticamente, né? Falou, bota Francisco que é bom. Eita. Não, bota Antônio que é maravilhoso. Aí tinha uma prima junto. A minha prima falou assim, gente, pelo amor de Deus, você é um jovem, um menino, menino Antônio, já vai nascer com dor na coluna o menino. Faz o seguinte, bota Felipe, que é o nome mais jovem. Bota Felipe. Atemporal, né? Aí minha avó fez, Felipe com PH. Pode botar Felipe com PH, que é bom. Fica sique. E fica assim. Tava na farmácia, PH de farmácia é bom. Bota da saúde pra esse menino. Bota Felipe com PH. E aí ficou Felipe com PH. E, inclusive, o apelido vem disso. Do pessoal ficar assim, é o Felipe. Qual o Felipe? O PH. Era o diferente, né? Entendeu? O Felipe com PH. E aí, depois de um tempo, em vez de ser, o Felipe com PH, ficou o PH. Aí cresceu nisso. Uhum. E, cara, falando de relação de comédia e igreja, acho que assim, na verdade, minha família sempre foi uma boa contadora de histórias. Sempre. Cara, é muito legal a forma que... Era até uma cultura da minha família se reunir para contar casos, que a minha mãe chama. Vamos contar uns casos. E eles eram muito bons. Então, por exemplo, a minha mãe era uma mulher que imitava outras mulheres. Então, minha mãe, ela estava contando história, ela falava assim, eu cheguei para ela e falei, tem pão? Ela falou assim, só de ontem. Entende? Então, nessa pegada deles contarem histórias, eu fui aprendendo a contar boas histórias. Mas não que eu era engraçado. Só contava boas histórias. Um bom storyteller. Bom storyteller. Já que você é o Felipe com PH, você não conta de história, você é um storyteller. Um storyteller auspicioso. Não coube essa palavra na minha cabeça. Completante. E aí, beleza, fui crescendo. E eu percebi que eu fui pegando essa habilidade, porque todas as vezes que a gente fazia alguma coisa, eu e uns amigos, que a gente ia contar pra alguém, os caras falavam, não, deixa o PH contar. Deixa o PH contar que ele sabe. A responsa. Entendeu? Então, eu fiquei como o cara que contava histórias. Beleza. E aí, com mais ou menos, cara, 17 anos, a minha família sempre foi da igreja, mas eu não. Então, eu ia pra igreja, porque a gente sabe que existe uma diferença, né? Entre o cara que vai pra igreja e o cara que ama Jesus, né? Exatamente. Sim. E aí, beleza, quando isso aconteceu, uns 17 anos, eu enlouqueci de vez, assim. Comecei pra balada, fazer as paradas e tal. E eu lembro, cara, que eu comecei a meio que passar dos limites, assim, porque eu ia em 2, 3 festas numa noite só. O outro tá melhor que a Loki, filho. Que isso, mano. Das 10 às meia-noite, da meia-noite às 2, das 2 às 4. Eu fazia esse tour, assim. Já também. Só que, cara, tinha uma parada que eu não... Eu chegava em casa, mano, tinha zoado a noite inteira e falava, mano, tá faltando alguma coisa. Era assim. Uhum. Aí fui, mano, bateu 16, bateu 17. E como eu cresci na igreja, acho que acontece muito isso do cara, ele crescer na igreja, ele pegar raiva da igreja quando ele sai. Ele quer ver tudo menos crente. Ele fala, mano, me traz o Lúcio Fé aqui, mas não me traz um crente. E eu tinha muita raiva de igreja.
Não que a igreja tinha feito nada, assim, só aquela aversão mesmo que você pega, acho que de um local que você vai pro outro. Sim. E aí, beleza, aí eu lembro que quando eu cheguei perto dos 18, foi uma galera me visitar lá em casa, uma galera da igreja. Eu lembro que eu tava brincando de futebol de botão, assim, com meu irmãozinho menor. Caramba, hein? É, Você que tá falando, eu tava brincando de um playzinho. Tava jogando um The King jogando of um FIFA Fighters, ali. sei Eu lá. disse que a gente era pobre, vocês não estão acreditando. Brincando de futebol com meu irmão na cozinha. Aí chega a galera da igreja e minha mãe falou assim, Felipe, pessoal da igreja, cheque. Ela gagueja, ela falou, cheque, chegou aqui. Eu falei, fala pra eles que eu não tô. Minha mãe falou, idiota, eles estão te ouvindo gritar. Eu falei, não é porque eu tô gritando que eu tô. Minha mãe falou, já deixa eles entrar. Aí as meninas entrou, ficou na sala, velho. Mano, que raiva. Aí levantei assim, fui pra sala assim. Os moleques, e aí, PH, tudo bem? Como é que você tá, mano? Falei, tava bem até agora. Os moleques falaram, pô, a gente veio aqui te ver e tal, acabamos de chegar. Eu falei, legal, e quando é que vocês vão embora? Essa foi minha recepção dos moleques da igreja, mano. Caramba. Foi essa a recepção. E aí, um deles falou assim, PH, então é o seguinte, cara, na verdade a gente veio aqui porque eu tô com um aperto no coração desde do começo da semana. E eu penso em você, cara, aperta aqui. Eu falei, mano, isso é gases. Você tem que tomar um Lufital que melhora. Aí ele falou, não, cara, é sério e tal. Eu tô com um versículo aqui no coração pra entregar pra você. Eu falei, mano, beleza, vai, manda aí que quanto mais rápido vocês for, mais rápido vocês vão embora. Fala logo pra já sair. Exatamente. Só que umas 2 semanas antes, eu tinha encontrado com um amigo meu que estava começando aí na igreja, e aí ele me falou um versículo, ele falou assim, cuidado, Deus não pode ser enganado, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E aquele negócio ficou na minha mente, cara. Não sei porquê, mas ele ficou na minha mente. Porque eu meio que olhei e falei, mano, será que eu tô plantando coisa boa? Não sei se eu tô plantando coisa boa, mano. E aí, beleza. E aí, esse cara que foi lá em casa falou, então, PH, eu tenho um versículo para compartilhar com você, mano. O versículo é Gálatas 3:7. Cuidado, Deus não pode ser enganado. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai... O mesmo, mano. Mano, 31 mil versículos pro cara ler. O cara leu aquele que ficou na minha cabeça. Aí eu falei, não, vocês ficam combinando os bagulho aí depois de... Só que, mano, os moleques, eles nem se conheciam. Eles, tipo assim, era um cara de um lugar, outro cara de outro. Não tinha como dizer que era combinado. Não tinha como dizer que era combinado aquilo, mano. E aí ele começou a falar pra mim, falou, ó, PH, existe um vazio dentro de você que só Deus pode preencher, meu irmão. Você pode ter tudo, cara. Você nunca vai se sentir preenchido. Porque tem um lugar no coração do homem que só Deus pode preencher. E a gente veio trazer Jesus pra você, o único que pode preencher o vazio do seu coração. Cara, você pode ir em 3, 4 festas numa noite só. E você ainda vai sentir que tá faltando alguma coisa. Tá me acompanhando, meu parceiro? Falei, caraca, velho, sabe? Aí eu comecei a dar atenção. Falou, PH, essa necessidade que você sente de ser relevante, mano, de ser alguém, isso é Deus te amando. E eu te garanto que se você atender a proposta de Deus, Ele não vai só curar você. Ele vai começar a usar você para curar outras pessoas. Porque você já deve ter ouvido isso. Mas Deus tem um plano gigante na sua vida. Mas a pergunta é, você aceita o plano de Deus para você? Mano, naquela hora eu falei, mano, esse Deus existe, Ele tá me chamando. Ajoelhei e falei, cara, eu aceito o plano de Deus para mim. Aí foi ali que eu confessei Jesus. Naquele momento. momento. Mano, comecei a ser ativaço na igreja, tipo, mano, amar a igreja e tal. E aí quando bateu 19 anos, meu pai me deu um conselho ali que mudou minha vida. Ele falou, vai fazer Senai, que isso vai mudar a sua vida, você vai ganhar dinheiro, vai ser alguém melhor. Hoje, com 31 anos, mano, eu falo, meu pai mentiu. Ô, velho mentiroso. Mano, como eu odiava Senai, velho. Cara, e eu sou péssimo em matemática, né? Eu sou do tipo de pessoa Também. que mano, eu chego num lugar, eu tô com uma nota de 50, aí eu dou 50 pra pessoa, a pessoa fala, você não tem 20, porque aí eu te dou 10. Eu falo, você tá me roubando. Eu não consigo fazer esse tipo de conta simples, cara. Quando dividir, não faço até hoje. Não faço, eu não sei fazer. E era pura matemática Senai, mano. Então eu odiava Senai. Mas aquele conselho do meu pai mudou minha vida, por quê? Porque quando eu tava chegando no final do Senai, um professor coordenador falou assim, galera, seguinte, a gente vai fazer uma excursão com uma escola pública e a gente quer que vocês sejam monitores. Então, quem quiser ser monitor, se oferece, vai assinar aqui a carta e tal, e você vai ser monitor. E aí ele passou, quer ser monitor? Chegou pra mim e falou, ei, Felipe, você quer ser monitor? Eu falei, tô fora. Ele falou,
2 pontos na média. Falei, assina onde? Posso ser monitor duas vezes? Ele falou, assina aqui. Assinei. Porque, cara, senão eu ia bombar no Senai, não tinha jeito. E aí fui ser monitor dos moleques. E aí começou a minha história de stand-up. Minha história de stand-up começou dentro de um ônibus. Caramba. Porque eu cheguei lá pra ser monitor dos moleques, colocou todo mundo no ônibus, 42 moleques, só que molecadinha, né, mano? 13, 14 anos ali. E aí eu sentei, assim, na frente do ônibus, né? Tipo, o motorista tava eu, o resto da galera. Aí do meu lado tava sentada uma menininha, velho, pequenininha, assim, bonitinha a menina. E eu sentado do lado dela, assim. E aí eu olhei pros moleques, todo mundo, mano, com uma cara de desanimado da vida, sabe? Uma molecada com cara de sem esperança. E aí eu olhei assim e falei, mano, eu preciso falar alguma coisa pra esses moleques. Mas o que eu falo? Não sei o que falar. E eu comecei a orar, mano. Deus, me dá alguma coisa pra falar com esses moleques aí. E, cara, começou a surgir uma palestra inteira na minha cabeça, né? E aí eu, coração, nunca tinha feito aquilo, né? Aí levantei e falei, rapaziada, seguinte, tem que trocar ideia com vocês aqui. Aí a menininha que tava sentada do meu lado olhou pra mim e falou, fala aí, parça. Falei, eita, o negócio aqui vai ser doido. E aí comecei, mano, a trocar uma ideia. E nisso eu comecei a contar algumas histórias da minha vida, algumas fases, e comecei a trocar uma ideia com os moleques e tal. E aí, tipo assim, até tinha algumas horas que a galera ria, mas não era aquele negócio tanto de ser um show de humor. Era mais uma palestra. Mas aí eu comecei, mano, a trocar ideia. E aí, beleza. Quando eu terminei, acho que eu falei 1 hora, mais ou menos. Caramba. Quando eu terminei, assim, cara, os moleques chorando, assim, tem gente levantou e falou assim, valeu, monitor, você é top! Sabe? E aí, beleza. E aí, acabou, assim, fiz assim, mano, o que aconteceu? Voltei pro meu lugar, sentei, a menina do meu lado olhou e falou, mandou bem, parça. E aí eu fui, sentei, encostei a cabeça na janela e pensei, mano, eu quero fazer isso o resto da minha vida.